Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queria que a gente pudesse começar, sempre, todos os anos, a gente começa o ano fazendo, durante esse mês de janeiro, a oração da bênção de São Francisco, a bênção litúrgica que está no livro dos Números, no capítulo 6. Então, quem trouxe a Bíblia, não é? Pega a Bíblia, eu quis pegar a Bíblia aqui da minha irmã, irmã do grupo, para que a gente pudesse fazer na tradução da Ave Maria, porque eu trouxe a Bíblia de Jerusalém e ela fica um pouquinho diferente. Eu quero usar essa tradução, que é a tradução mais conhecida da bênção que a gente chama de bênção de São Francisco. São Francisco exigia, ou dizia, e os seus primeiros frades que o acompanhavam e ficavam lá naquela igrejinha de São Damião, na Porciúncula, para que fizessem todas as noites, uns sobre os outros, esta bênção que acabou se tornando uma bênção litúrgica. Inclusive, alguns bispos gostam de utilizar essa fórmula também para abençoar. E eu quero que a gente possa nos abençoar mutuamente. Então, eu vou pedir para você estender a sua mão para as pessoas que estão próximas de você, se voltar para elas, né? Pode virar-se para elas. Eu vou ler e você repete comigo, tá bom? Primeiramente, vamos nos colocar poderosamente na presença de Jesus, para que Ele nos use com o seu poder e sua graça. Então, estenda a mão para que todas as pessoas aqui possam ser abençoadas. Eis como abençoareis os filhos de Israel. Repitam. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora você estende a sua mão e coloca na sua mente todas as pessoas que você quer abençoar agora. Filhos, parentes, netos, pode ser até pais, mães, locais, pessoas que moram com você, enfim, todas as pessoas que Jesus toca no seu coração, para que possam ser abençoados. Você imagine todos eles e nós vamos de novo falar, vamos de novo pedir a bênção. Precisamos lembrar que esta fórmula de bênção, a gente invoca a bênção e o Senhor ao final diz: e assim invocarão o meu nome e eu os abençoarei. Quer dizer, a grande bênção não é a que você está dando, mas é a que Deus vai dar por você estar sendo fiel, por nós estarmos sendo fiéis, clamando esta fórmula bíblica, essa fórmula do livro dos Números sobre todos. Então, falemos, coloca primeiro todas as pessoas, se quiser citá-las aí no teu coração, baixinho, todos aqueles que você quer que a bênção os atinja. Lembrando que a bênção virá de Deus, mas que você é o portador desta bênção também. Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz.
E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Agora eu quero que você pense neste ano que se iniciou, você pense nos projetos que Deus já colocou no seu coração, que o Senhor pense naqueles desafios que você tem que enfrentar, seja do trabalho, seja da evangelização, seja tudo que o Senhor preparou para você, que muitas vezes você já sabe e outras vezes você não sabe, mas que você está empenhado em realizar e quer a bênção sobre estas coisas. Quero que você pense tudo isso. Se você reza em línguas um pouquinho. Se não, você já vai dizendo que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe. E agora nós repetimos esta fórmula, agora sobre o futuro, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos, sobre os nossos anseios, sobre a nossa mente. Vamos pedir agora. Eis como abençoareis os filhos de Israel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça. O Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. E assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Fiz um pequeno estudo sobre esses últimos 50 anos. De forma especial, os últimos 25 anos, que são os 25 anos deste novo século. E fiquei muito impressionado quando a gente para olhar tudo que foi acontecendo no mundo. E olhar que nós fomos escolhidos para passar por tudo isso. Se você, algumas coisas, eu não vou falar todas desse estudo que eu fiz, eu até talvez faça um ensinamento sobre isso, deixe gravado, mas uma das coisas que a gente passou aqui, não é? A gente viu o fim do comunismo, nós vimos a queda do Muro de Berlim, não é? Todos aqui viram. Coisas que ninguém imaginava que ia acontecer. Nós vimos um derramamento do Espírito Santo como nunca se viu no mundo. Nunca. Nem quando os discípulos estavam reunidos naquela sala, no cenáculo, lá em Jerusalém, logo após a ressurreição e a ascensão de Jesus, um derramamento como nós vimos nesses últimos 50 anos. O mundo todo sendo tocado e batizado pelo Espírito Santo de forma tão impressionante, ninguém nunca viu isso. Nunca imaginamos uma proporção dessa. Só de santos canonizados, nunca, a somatória dos últimos 25 anos é maior do que todos os que já existiram nos 1900 e 2000 anos. Em 25 anos, houve mais reconhecimento de pessoas que haviam servido Jesus de forma tão especial. Que nós assistimos isso. Você pode parar e falar, meu Deus, a gente vê tanto problema, mas você, eu, fomos escolhidos a dedo por Deus para estar nesse tempo. Isso é muito sério. Nós vimos a pior pandemia da história da humanidade. Passamos por ela, está fazendo aí, ó, a gente até já esqueceu, não é? Aquelas ruas vazias, aqueles múltiplos caminhões naqueles países carregando
cadáveres sem fim. Vocês pararam para pensar que a gente passou tudo isso, que a mente da gente vai adiante, é tanta coisa, que a gente não para pensar. E a pergunta é, por que é que Deus escolheu você para viver neste tempo? Não é à toa. Deus não faz nada sem significado. Então você e eu estamos aqui porque Deus tinha e tem um propósito para nós termos passado e visto todas estas coisas. E estamos vendo outras. Olha, eu sou o mais velho aqui que bastante gente aqui, ó. E eu fui um bom aluno na universidade. Eu saí da universidade, nunca existiu um computador sequer de mesa. Né, Rui? Você que é quase da minha idade, né? Um pouquinho mais só. Tinha computador lá. Computador era um cartão que a gente ia aqui na faculdade, aqui, enfrentava uma fila e era uma sala imensa lá e aquilo lá não servia para nada. Hoje, está aí, ó, eu estou gravando e falando num celular que tem uma memória maior do que tudo que já existiu. O mundo mudou e nós vimos isso e nem nos demos conta do que é que Deus escolheu para a gente ter visto. Isto significa que nós temos uma missão diante disso. Por isso é que a gente viu tudo isso. Ninguém nunca viu, e mesmo aqui os que participam há menos tempo, quantas curas, milagres a gente testemunhou. E não se enganem, hoje não estão acontecendo a quantidade do que a gente viu nos anos atrás. Não é saudosismo, não. Não é saudosismo, não. Quando você pegava lá 2 milhões de pessoas na América Central, numa missa do padre Emiliano Tardif, com milhares de curados, milhares de pessoas levantando das cadeiras de roda. Então o pessoal fala, Deus continua fazendo milagre, continua, mas foi algo que nós não estamos vendo mais. Não é verdade? É algo impressionante. É claro que há países aí que estão experimentando grandes levantes espirituais, Filipinas, alguns países da África, a multiplicidade de cristãos que estão aumentando na Índia e na China. Mesmo assim, o que nós estamos vendo e o que nós vimos desastres também terríveis, não é? Em 100 dias, 800 mil pessoas assassinadas em Ruanda, não é? Ninguém fez nada, nem ligou, não é? 800 mil pessoas. E hoje a gente ainda vai se acostumando com as guerras, não vai? Vai se acostumando com a força. Por que é que Deus escolheu você para ver tudo isso? Por que é que Deus escolheu você para ter nascido e estar neste tempo? Não é à toa. Fala para o seu irmão, você não está aqui à toa. É uma escolha divina, desafiadora. Nós nem sabemos direito o que é para fazer com isso. Mas Deus, com o seu propósito, escolheu não somente você e eu, todas essas pessoas, mas a maioria das pessoas do mundo não se dão conta disso. Os jovens, e eu estou falando isso porque aqui nós estamos com só, não é, um jovem, né? Só um jovem que eu estou vendo aqui. Fora ele, nós vimos coisas demais, gente. E os jovens não tiveram oportunidade de ver, eles estão vendo outras coisas, mas eles já nasceram num tempo onde muitas dessas coisas já passou. Então, nós temos que nos colocar na mão de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, faz o seu propósito na minha vida. Coloque a mão no seu coração e fale com Deus e diga, Senhor, eis-me aqui. Você me escolheu, faça o teu propósito na minha vida, Senhor. Aquilo que tu planejastes para mim, Senhor, realiza.
aquilo, Senhor, que eu não imaginava, mudanças tão profundas em todas as situações. Eu não quero, Senhor, ficar olhando para o passado como alguém que tem saudade, mas eu quero, Senhor, entender o que queres de mim e o que queres realizar através de mim. E se tenho, Senhor, a chave da oração para realizar e para abrir portas, concede-me, Senhor, a graça de saber abri-las, Senhor. Abri-las, Senhor. Eu quero que você, estou te convidando a pegar sua palma da mão e imaginar Deus te dando uma chave. Uma chave. Uma chave para abrir e para fechar, porque chave não serve só para abrir. Chave também serve para fechar. E tem muita coisa que Deus te colocou nesse mundo e nesse tempo para que você seja instrumento para abrir, e muita coisa que Deus te chamou para ser instrumento para fechar. Para abrir e para fechar. Para fechar portas por onde podem passar ações diabólicas, malignas, maldades do mundo, situações terríveis para a nossa vida, para a vida de outras pessoas, para a vida do mundo. E chave para abrir portas aonde entre um vento renovador do Espírito Santo, um vento com frescor, um vento de oportunidades, um vento de ações, um vento de milagres, um vento de bênçãos, um vento de conversões. Senhor, eis a minha mão, concede-me a chave e concede-me enxergar, Senhor, como abro essa porta, que portas são essas, como eu faço isso, Senhor? E dá-me, Senhor, que eu não fique parado e perdido sem utilizar a arma que Tu me dás, Senhor. Porque se Tu colocas na minha mão as Tuas armas, Senhor, concede-me sabedoria para usá-las. Te peço agora, Jesus, tanto é o texto de Hebreus 11, que é aquele texto que ele começa dizendo todos os episódios que vão acontecendo para dizer que foi pela fé que aqueles homens e aquelas mulheres conseguiram. Então ele fala, Abraão foi pela fé, vai falando, Noé foi pela fé que ele construiu a arca, e aí ele vai falando tudo isso, Hebreus capítulo 11, vocês podem ler o capítulo inteiro, é maravilhoso. E depois nos Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão, quando ele vai ser apedrejado, que ele também fala tudo isso até chegar em Jesus Cristo, e aí quando ele diz que Jesus Cristo é Deus, Filho de Deus, eles ficam revoltados e o apedrejam. Esses dois textos, eu gosto deles porque eles mostram que a gente tem que aprender a fazer uma leitura da nossa vida também. Uma leitura, nos dois casos de Hebreus e no caso de Estevão, ele faz uma leitura da história da salvação, daquilo que os patriarcas viveram e existiram para se chegar no momento da salvação em Jesus com a sua morte e ressurreição, seu nascimento, morte e ressurreição e o derramamento do Espírito. Mas nós temos que aprender a fazer isso com a nossa vida também. Porque Deus foi te escolhendo. E mesmo que você tenha andado por caminhos que só Ele sabe, se desviado ou não o visto, ou estado em lugares que você nunca imaginou, você vai perceber como é que Ele já estava lá, pegando você pela mão e criando oportunidades e te preparando, porque você é uma escolhida, você é um escolhido. E é preciso que a gente olhe um pouco para nós e fala, meu Deus, por que minha mãe resolveu me oferecer para entrar numa igreja quando eu era pequeno? Por que eu resolvi ir para aquele encontro? Por que eu acabei indo naquele grupo e ali eu ouvi e me abri à ação do Espírito Santo? Por que eu não sei, tem muitos episódios na vida de cada um de nós que demonstram que Deus estava ali numa escolha que começou antes mesmo de você, de mim, em termos consciência. Porque antes, quando estávamos sendo concebidos,
Nós não tínhamos consciência nenhuma, não é mesmo? Mas Deus já sabia. Então eu quero que você fale para o Senhor, e se você nunca fez essa experiência de fazer uma leitura da sua própria vida, faça, e comece a falar com Jesus e dizer: Senhor, teu propósito, Senhor, na minha vida, eu tomo posse agora. E Senhor, eu preciso do teu Espírito para poder realizar e fazer aquilo que tu preparastes para mim. Comece a pedir agora o Espírito Santo pedindo isso. Que ele comece a agir poderosamente, porque tudo isso estava no plano e no projeto dele. Isso se chama providência divina. Tem gente que pensa que providência divina é quando a gente está apertado e pede para Deus providenciar e surge uma alternativa para pagar uma conta. Isso também é providência. Mas providência divina é mais do que isso. É como Deus está sendo e foi providente na sua vida para a obra de salvação dele. Senhor, tu tens, Senhor, nenhuma das coisas que tu colocastes na minha vida, no tempo em que eu busquei o teu Espírito, foram em vão. Mesmo, Senhor, aquilo que pode parecer tropeço, pode parecer engano, nada disto é em vão, Senhor. Tu planejastes todas estas coisas. Teu projeto de providência é maravilhoso e eu confio nele e tomo posse agora na minha vida, Senhor. Tomo posse, Senhor. Estou aqui, Senhor, diante de ti para tomar posse dessa graça, Senhor. Te peço, Senhor, agora remove tudo aquilo que impede de eu testemunhar e de eu experimentar essa graça em mim, Senhor. Te peço agora, Jesus, que o teu poder infinito, Jesus, venha agir sobre nós, para que possamos ser estes instrumentos que tu preparastes e agistes em nós. E que nós possamos ver que todas as coisas estavam diante do teu projeto, Jesus. Urialabari canta, labari. Xanda labari, ele canta, labara. Urialabari canta, labari, Xanda labari canta. Quando eu olho, Francisco de Assis saiu para as cruzadas, saiu obrigado, não foi lá defender coisa nenhuma. O conselho que ele teve era fugir para o outro lado da guerra, da onde estivesse, para poder ficar vivo. Voltou de lá, não voltou nem um pouquinho a fim de viver aquela vida, mas aquela experiência ruim o levou a procurar um sentido até o dia que ele entra na igrejinha e vê o crucifixo de São Damião dizer para ele: reconstrói a minha igreja. E ele pega os tijolos, começa a convidar as pessoas para reconstruir, e com pedra, porque estava em ruínas, e era isso que ele achava que era reconstruir a igreja. Até a gente que conhece a história, lembrada, sonho do Papa, vendo um freizinho carregando a igreja nas costas. Quando a gente olha a história de Santa Rita, num casamento horroroso, numa situação terrível, depois perdendo os filhos, a gente lê isso de forma lúdica, né? Como se Deus fosse lá, levasse seus filhos, porque eles iriam se perder. Vocês acham que alguém quer perder filho aqui? Jamais, não é mesmo? Mas outro jeito de converter os filhos, não é mesmo? Nenhum de nós pediria isso. E toda a história dela para poder conseguir chegar ao ponto de entrar lá nas agostinianas e acabar sendo esta santa tão especial que passou por essas situações todas, com tantas humilhações que ela teve. E eu fico olhando e falo: Deus se alegra com as humilhações? Claro que não. Mas Deus vai usando. E quando a gente olha a história bíblica, então vai ficando mais maluco ainda. Mais maluco. Quando você olha Sodoma e Gomorra. Ló sai com Abraão lá da terra de Ur. Dois parentes, amigos, começam a ficar tão ricos que eles têm que se separar por causa dos seus rebanhos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. Um acaba lá naquelas cidades, Abraão na outra. Abraão tenta até ser intercessor para que a cidade não seja destruída. Mas ele não sabia que o seu parente estava lá. Aonde estava Ló, Deus manda os anjos e manda ele sair de lá.
Ele sai de lá, sua mulher morre, vira uma estátua de sal, porque havia uma ordem de Deus para que os seus afetos não se voltassem para aquela terra. Ela voltou-se, virou uma estátua de sal. Ló sai com as 2 filhas, e o que ele acha? Que o mundo acabou, que o mundo já tinha acabado, porque viu o fogo do céu caindo e morreu todo mundo. O que ele imaginou? Sobrou eu, minhas 2 filhas, tudo que sobrou. E quando estava na caverna, o que as 2 filhas dele fizeram? Falaram: só existe meu pai no mundo, como é que nós vamos deixar uma descendência? O que elas fazem? Embriagam o pai para dormir com o pai, as 2 moças. Olha que coisa pavorosa. Vocês não acham isso pavoroso? Coisa mais horrível. Você olha e fala: como é que isso pode estar na Bíblia? Mas para ele, o mundo ia acabar. Ele bêbado. As meninas achavam que o mundo ia acabar, não ia ter mais ninguém, ia morrer, ia acabar tudo. Então vamos arranjar um jeito. A solução humana e patética. Nascem um filho de cada uma. Não sei se vocês sabem disso. O filho de uma, os moabitas. O filho da outra, os amonitas. Quem lê a história de Israel, quem eram os grandes inimigos de Israel durante todo aquele tempo de Josué, aquele tempo dos reis? Eram os moabitas e os amonitas. Quer dizer, os próprios homens fizeram uma escolha que gerou uma confusão para a vida deles. Mas dos moabitas e dos amonitas, povos que já não existem mais porque são extintos, nasceu Tamar. E Tamar está lá na genealogia de Jesus. Então, às vezes, nós não sabemos a ação de Deus. E nas coisas pavorosas do mundo, Deus se mostra providente mesmo nos erros humanos, nas escolhas que as pessoas fizeram porque achavam que era o que tinha que fazer. Não é nem para julgar. E aqui eu quero entrar para a nossa vida. Você acha que um Deus que cuidou dessas coisas todas, eu posso citar um monte de casos aqui. Posso citar a nora que se fingiu de prostituta e Judá foi atrás de uma prostituta e ela fica com o cetro dele e quando ele manda matar ela, ela fala: pera lá, o filho que eu tenho é seu. Então a Bíblia está cheia de casos que você fica assombrado se lê direito. E você olha e fala: e Deus fez de tudo isso um caminho para chegar num projeto de bênção em seu Filho Jesus Cristo. Se você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui agora, é porque Deus preparou tudo isso para a gente chegar aqui, porque você e eu somos importantes nesse projeto que Deus tem para essa humanidade. E eu quero que você fale com Ele agora e diga: Senhor, pode fazer comigo e deixar, Senhor, o que você precisa fazer através de mim. Porque se tem algo, Senhor, que Tu preparaste, por isso a enfermidade que você tem, a depressão que você passou, a situação familiar que você teve que enfrentar, as crises que você às vezes sente, as lutas que ainda não estão resolvidas, nenhuma delas é em vão. Nenhuma delas é em vão. Porque o Senhor escolheu você e eu, nos escolheu, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, que estão nos acompanhando pelo YouTube. Deus tem propósitos e nós queremos dizer amém, Senhor. Amém, Senhor. Dá-me, Senhor, o discernimento de como usar tudo isso, dá-me a sabedoria de como usar tudo isso, e dá-me a unção do Teu Espírito para usar tudo isso, Senhor. Senhor, usa-me, Senhor, com o Seu poder para que todas estas coisas sejam a obra e a graça do Teu nome, Senhor. Quando nós recebemos oração, a gente tem que saber que Deus está agindo e que Deus vai cumprir a sua palavra. Só que, muitas vezes, como a gente não vê de cara, a gente acaba deixando de tomar posse. E a forma de tomar posse é louvar a Deus pela graça que você recebeu. E nesse momento de oração, porque é o plano de Deus, você recebeu graças. Então louve o Senhor pela graça recebida. Fala: Senhor, eu quero Te louvar e Te bendizer por toda a graça que eu recebi, por toda a ação que Tu fizestes em mim,
por toda, Senhor, abertura espiritual que Tu estás fazendo sobre a minha vida e sobre a vida de cada um de nós e sobre aqueles que também estão nos acompanhando. Que haja, Senhor, uma abertura, Senhor, de graça e de unção, que restaure, Senhor, a vida de cada um. Louvado seja, bendito seja, glorificado seja, Senhor, toda essa graça, Senhor, nós esperamos ver a cada dia, Senhor, e eu creio e Te louvo, porque estás realizando em mim, Senhor, e na vida de todas essas minhas irmãs e irmãos de Debar Xericanta. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és divino, Tu és santo, Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda a glória, Tu és o princípio e o fim, Tu és o início e o fim de tudo, Tu és a alegria da alma, Tu és o amor que falta, Tu és, Senhor, a paciência que nos protege, Tu és, Senhor, a muralha que protege do mal e a porta que se abre para o bem. Te louvo e Te bendigo, Te glorifico e Te exalto. Honra, glória, poder, divindade ao Teu nome, pelos séculos dos séculos, Senhor. Amém. Quem quiser acompanhar, está na carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 3. Então, se você quiser pegar aí na Bíblia, pegar no celular, não tem problema. Carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1 a 3. Ok? Aqueles que não têm como acompanhar, prestem bastante atenção para que a palavra possa cair no teu coração e ir sendo semeada e ir fazendo todo o efeito que Deus quer que ela faça. E diz assim: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão no Espírito de Deus, a não ser no Espírito Santo. Vou repetir de novo. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Sabeis que quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isso, eu vos declaro que ninguém falando com o Espírito de Deus diz: maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser no Espírito Santo. Palavra do Senhor. Veja que é o preâmbulo do capítulo 12, depois o capítulo 12 vai tratar de tantas coisas, a unidade do corpo, os diversos carismas, diversas pessoas e as formas de serem usadas, os dons extraordinários, tudo isso vai estar no capítulo 12, 13 e 14 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Mas, neste preâmbulo, ele já entra em alguns pontos que eu considero fundamentais para nós hoje. A primeira coisa é: Deus não se alegra com a ignorância. Aqui não é ignorância da pessoa que não teve a oportunidade de estudar, que não teve a oportunidade, até mesmo muitas pessoas, até mesmo de aprender a ler ou escrever. Aqui diz respeito à pessoa que não quer saber. Não quer saber. Então Deus diz de forma muito clara: não quero que estejais na ignorância. Se você diz: eu não preciso saber disso, eu não quero saber disso, dessas coisas de Deus, eu não quero ver essa situação, isso não é para mim, você está dizendo, em outras palavras,
eu quero ser ignorante. E São Paulo, pelo Espírito, e se tem 3 capítulos onde a gente sente a presença da força do Espírito no autor, que é São Paulo, são esses 3 capítulos, 12, 13, 14. Então a primeira coisa é, não queira ser ignorante nas coisas espirituais. Se você for trabalhar, não é? Estou vendo aqui, ó, o engenheiro. O que você acha de pegar uma pessoa que não sabe absolutamente nada e falar assim, faz esse prédio para mim aqui? Eu nunca fiz. Ah, não, está tudo material, aí você se vira e faz. Você não vai fazer uma coisa dessa, sob o risco de que provavelmente vai te custar muito caro e até alguma vida. Se você for mexer com importação e exportação, você acha que dá para, sem saber nada, sem estudar quais são as regras, as taxas, é possível? Não é possível. Mesmo que você esteja no comércio, se você não aprender algumas coisas e como caminhar e algumas técnicas, você não vai vender e vai quebrar. Você que dá aula, você consegue dar aula se você não sabe nada da matéria? Consegue, Áurea? Não. Tem que estudar. Ninguém, quando vai fazer alguma coisa, fará sendo ignorante nela. Nas coisas espirituais, as pessoas tendem a achar que não precisam de nada, que podem viver na ignorância. Então o Senhor está falando para nós, olha, eu coloquei vocês nesse momento, então não sejam ignorantes, tentem olhar, tentem ver, tentem aprender o que é que o Espírito está falando. Principalmente a respeito dos dons que eu estou derramando, porque se eu estou derramando esses dons é porque o mundo precisa. Porque sem eles, nós não conseguiremos construir a obra de Deus. O segundo ponto é ele dizer que antes de termos tido uma experiência com Deus, nós éramos irresistivelmente arrastados aos ídolos mudos. Quer dizer, você pode não perceber, mas você era arrastado o tempo todo para coisas que não tinham valor. E que você pensava que tinha valor. Você era arrastado, eu era arrastado, todo irresistivelmente. Percebe que às vezes a gente pode achar que não, que a gente tinha total controle da nossa vida, que a gente domina todas as coisas, coisa nenhuma. Somos arrastados, quando não temos a Deus, aos ídolos mudos, a coisas que não têm valor nenhum. Gasta-se a vida inteira atrás de vento. Gasta a vida inteira atrás de coisas que não vão fazer nenhuma diferença. Coisas que não significarão nada. E muitas vezes, ao não alcançá-las, ou pela dificuldade de alcançá-las, vem um sofrimento, vem uma dor, vem uma situação terrível. Na busca de algo que não valia nada. Éramos irresistivelmente arrastados. E aí então ele vai e fala do remédio. Por isso eu quero declarar para vocês de São Paulo, que quem tem o Espírito Santo não amaldiçoa Jesus. Sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sabe que Ele é a porta das ovelhas. E é preciso passar por Ele. Senão, você não tem o Espírito. Você pode falar de Jesus. Você pode até dizer coisas sobre Jesus. Você pode até ter lido a Bíblia, saber um monte de coisa da Bíblia de Jesus. Mas se você não percebe quem é Jesus, você está amaldiçoando-o, porque você não tem o Espírito. E é o Espírito quem abençoa. E aí ele vai dizer que só é possível dizer Jesus é Senhor pela ação do Espírito Santo. Por quê? Porque a gente não consegue saber a vontade. O que é o ser o Senhor? Ser o Senhor é ser o patrão. Ora, é ser aquele que sabe todas as coisas. Ué, se eu não tenho o Espírito, como é que eu vou saber o que é para fazer? Eu vou inventar? Eu vou seguir uma porção de homens e mulheres ou de pessoas que muitas delas fazem disso um negócio?
Teve aí uma denúncia que eu gostei muito esses dias de uma pessoa que eu tenho uma consideração, falando: nós estamos cheios de profetas para ganhar dinheiro. Profetas para usar a internet para fazerem as coisas. Então tem aquele que gosta do fulano, do ciclano, da Beltrano, do Beltrano, e eles lá vão fazendo quantas curtidas você vai fazer, e aí quando cai a quantidade de cliques, eles mudam o discurso para poder conseguir os cliques, e um monte de gente vai atrás porque quer ouvir aquilo, porque quer ouvir aquilo outro. Profetas que não estão preocupados em saber quem é o Senhor Jesus. Então quem vai me revelar quem é o Senhor Jesus? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Então nós precisamos muito que Ele haja em nós. E quando nós vemos as pessoas, nós temos que pedir muito que o Espírito haja nelas, para que elas possam descobrir que Jesus é o Senhor. E poderem dizer: Jesus, se você é o Senhor, o que você quer que eu faça? E aí, eu preciso do Espírito Santo. Senão eu não vou saber o que é para fazer. Não saber nada. Não sei nem como fazer. Por isso o desafio maior para nós todos é procurar viver a vida cheia do Espírito Santo. Então a nossa atenção principal tem que ser: Espírito, haja em mim, me visita, esteja dentro de mim, fale comigo, se relacione comigo, porque é você que eu preciso para viver o senhorio de Jesus. E se eu não viver o senhorio de Jesus, eu não vou para o reino dele, que é onde ele é o Senhor. E aí não adianta eu seguir diversos conselhos, eu tenho que seguir o que o Espírito fala. Por isso que o Apocalipse começa com a fala às 7 igrejas. E começa assim: ouça o que o Espírito diz para a igreja de Filadélfia, de Pérgamo, de Tiatira, de Éfeso. O que o Espírito diz para cada um deles. O que o Espírito está dizendo para você, igreja de Jesus Cristo. E agora eu não estou falando da igreja lá, institucional. Quem tem que perguntar isso para o Espírito Santo é o Papa e os cardeais. Eu tenho que perguntar aqui na minha igreja, que é a minha vida, o que o Espírito está dizendo. Vamos ficar de pé. E vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Nos conduza. E que tudo aquilo que Ele nos mostrou, para nós que somos escolhidos e escolhidas, o Espírito possa agir e falar: Espírito Santo de Deus, age em mim. Fala em mim. E fala para mim. Espírito Santo, fala para nós. Fala em nós. E age, Senhor. E age, Espírito. Amém.